e tem um jeito correto da gente executar aqui para minimizar o impacto dos preços no serviço. A gente tem 3 diferenças fundamentais da maneira pelo qual o paciente avalia os preços, tá, gente? 3 diferenças que eu tinha comentado com vocês, né? Os clientes normalmente dispõem de referências limitadas, gente, sobre o preço do serviço. Olha que interessante, porque na maioria das vezes, os profissionais de consultório, eles acreditam, né, comprar um serviço, né, gente? Contratar um serviço, um consultório, não é a mesma coisa de você ir comprar uma televisão, se comprar uma bicicleta, se comprar um carro, por exemplo. Porque você hoje tem muita pesquisa na internet e hoje você compra muito via internet. Não é a mesma coisa de serviço, gente. Porque você, quando você vai fazer isso aí, você sabe, o paciente tem que vir, ele tem que fazer uma avaliação. Então, tem todo um procedimento e o paciente não está muito afim disso aí, gente. Porque tem que marcar, tem que agendar, tem que fazer avaliação. Então, esse é o grande ponto que a gente fala, né? Então, os clientes normalmente dispõem de referências muito pequenas na relação dos preços dos serviços, tá, gente? Então, e tem muitos pacientes, semana mesmo, estava conversando com uma doutora, ela é dentista, e ela me falando dos preços dela. Quando ela me falou dos preços, gente, os preços dela eram tão baixos, mas tão baixos, que eu perguntei para ela, doutora, mas por que o seu preço é tão baixo? Por falta de cliente. Por isso, mas precisa, será que... Eu vou falar daqui a pouco, gente. Às vezes, gente, o valor monetário não constitui um único valor relevante, né, para que os pacientes possam, de fato, né, comprar o seu serviço. E aí você fica medindo, né, às vezes, com o paciente, algo que na cabeça dele nem existe ainda. Você fala assim, mas se eu cobrar mais caro, ele vai fazer o serviço em outro consultório. De novo, ponto 1, gente, né, ele tem pouca referência de preço, né, então muito pouca referência de preço. E aí nós vamos para a terceira, né? Muitas vezes, gente, os preços baixos sinalizam qualidade de serviço ruim. Olha como começa a acontecer o contrário, gente. Então, quando eu vou, por exemplo, no dentista, eu vou fazer lá um procedimento, vou fazer lá um clareamento, se eu ver que tem uma discrepância muito grande de serviço, você acaba ficando desconfiado. Será que realmente esse consultório faz o serviço de maneira correta? Então, esse é um ponto, gente, que a gente tem que avaliar muito bem. Então, vamos lá, compressão. Então, a gente estava falando aqui, ó. Opa. Então, vamos falar agora, vou detalhar aqui para vocês os 3 pontos, as 3 diferenças, tá? Então, compressão dos preços, gente. Então, primeiro, as pessoas não recordam dos preços do serviço anteriormente. Então, isso é uma verdade, gente. Não, as pessoas não recordam, né, dos preços. As pessoas recordam muito mais do procedimento, da qualidade do serviço feito, do que dos preços. Olha que interessante. Cada serviço, gente, por que isso de fato acontece? Porque cada serviço, ele propõe configurações diferentes, né, combinações e variações diferentes. Então, por isso que é difícil comparar o serviço. Há 6 meses atrás, eu fui lá e fiz no dentista, por exemplo, uma limpeza. Agora, exigiu, né, também fazer uma restauração, uma limpeza, um clareamento. Então, uma combinação de serviço, ela muda completamente, que eu não consigo comparar, né, o que foi cobrado com o que está sendo cobrado agora. Então, você imagina, você mesmo já tem dificuldade de fazer essas comparações. Cada paciente é único, tá, gente? Então, portanto, o preço ele vai variar bastante. Então, não tem como eu fazer um tratamento e eu querer comparar meu tratamento com o tratamento que o meu irmão fez. Percebe? Então, cada paciente é diferente, porque quando chega lá, a situação dele é uma, a minha situação é outra. Então, é difícil, você fala assim, quanto que ele te cobrou desse serviço? Então, percebe, gente? Então, aqui tem a compressão do serviço, ela é fundamental, gente. Então, para vocês entenderem. Aí, outro ponto, os clientes podem achar incômodo. Olha aqui que ponto, isso é favorável a vocês. Porque a maioria dos clientes, eles acham incômodo, gente, ficar pesquisando os horários cobrados pelo serviço. Porque eles têm que ficar marcando, eles têm que passar pelos profissionais. Então, para poder fechar a questão da precificação. Então, a gente fala que quando a gente tem aí, às vezes, cirurgias, né, principalmente estéticas, as pessoas já comparam um pouco mais de preço, né? Aí por uma questão até de valor, né, gente? Então é um pouco mais comum, né, para serviços que têm um ticket muito alto, né, de ter a comparação de serviço. Mas aqui também tem um fundamento que é muito interessante, viu, gente? Porque quando as pessoas têm um ticket muito alto e ele compara, geralmente, um procedimento, colocar uma prótese, estou chutando. Aí, aquele cirurgião, ele cobra, por exemplo, né, 15 mil reais, o outro cobra 12. Então, se os preços estão muito próximos, mesmo assim,
aquele cobrou 12, a pessoa vai buscar mais referência daquele que cobrou 12. Porque ela vai falar, pô, será que ele está cobrando 12? Né? Porque geralmente a pessoa associa o quê? Que a gente vai falar agora, na sequência. Associa a questão de preço à qualidade do serviço. Né? Será que vai ficar bom? Né? Principalmente questão de estética, tá, gente? Então, esse é muito legal também. E os serviços, gente, são muito intangíveis, né? Ou seja, então é muito difícil você mensurar, né? Então, no qual torna o trabalho uma pesquisa de preço ainda muito mais trabalhoso, gente. Onde, de fato, né, a qualidade ela é o que vai fazer ali a grande diferença na tomada de decisão, tá? E ainda além disso, gente, a gente tem um papel dos custos não monetários, porque a gente sempre fala, né, que os pacientes, gente, eles valorizam muito, né, a questão, né, dos valores não monetários, que não é só preço. Então, por exemplo, né, a questão do tempo, né, é um ponto que influencia muito, né, a pessoa fechar o serviço, a conveniência, né, ali de marcar a consulta, do atendimento, né, a questão do custo social também é um ponto que pega bem bacana, né, confiança que ele tem naquele profissional, né, o quanto aquele profissional passa para ele a questão da autoridade, né, o quanto o profissional tem humanização de atendimento, gente, quanto as pessoas precisam hoje ser humanizadas no atendimento, gente. Às vezes é muito, não digo comum, né, mas às vezes aconteceu já comigo o caso de eu ir ao médico e o médico não olhar na minha cara, né, às vezes está naquela pressa, nem sabe, tem dia que você não está num dia bom, né, gente? Então você pega aquele médico, você não é o médico que você quer voltar mais, né? Do encantamento na primeira consulta, gente, isso é fundamental também, né? Às vezes é uma recomendação que você recebeu, falou, não, vai naquele dentista, vai naquele psicólogo, né? Vai naquele terapeuta que ele é bom. Agilidade, gente, a gentileza, empatia, olha quanta coisa, atenção, são motores, gente, para minimizar o efeito do preço. São todas dicas, gente, que se você trouxer isso para dentro do seu consultório, né, para dentro dos seus atendimentos, isso vai minimizar o efeito do preço, que a pessoa vai ver que você está entregando algo de valor para ele. E aí, o preço, comunicação da qualidade, que a gente estava falando agora há pouco, né? Gente, quanto menor o conhecimento a respeito do serviço ser contratado, maior a probabilidade, olha que interessante, de o preço se converter numa indicação de qualidade. Olha que máximo isso aí, gente. Então, quanto menor o conhecimento do serviço ser contratado, mais a pessoa vai achar que a indicação para ela vai ser a relação do preço. Quanto mais informado o cliente estiver do serviço realizado, o preço tende a influenciar menos o processo de decisão, gente. Né? Olha que importante, a questão está falando do cirurgião, né? Então vamos ler isso aqui de novo. Ó. Quanto mais informado o cliente estiver do serviço a ser realizado, então ele sabe de fato o que vai ser realizado, né, de como vai ser realizado, né, as etapas, por isso detalhar o serviço que vai ser realizado, tá, gente? Então detalha todo o serviço que vai ser realizado, né, como vai ser realizado, como que você vai fazer os procedimentos, né? Então, como vai ser o retorno da pessoa, o preço tende a influenciar menos no processo de tomar decisão, gente. Então, esse é um ponto chave aí para vocês, né? Já o contrário é verdadeiro, né? Quanto menos a pessoa estiver informada, gente, sobre aquilo que vai ser feito, então ele vai dar um peso muito alto na parte do fator preço, né? Então, se você não informa muito, na cabeça do paciente pode entender que aquele procedimento é um procedimento simples, então ele vai ficar te questionando muito a questão do serviço, do preço e não da qualidade do serviço, tá? Então, esse é um ponto também para vocês anotarem. Quando o risco do serviço é elevado, você vai fazer um procedimento, eu vou voltar aqui nas cirurgias, aí nas clínicas estéticas, né, como exemplo. Então, quando o risco é muito elevado, né, gente, de alguma coisa dar errada, então o cliente está muito mais propenso a encarar o preço como melhor indicação de qualidade. Então, quando ele vai fazer um procedimento, né, um procedimento estético, ele entende que aquele procedimento estético, né, vai marcar realmente a pessoa, né, ela vai olhar a questão do preço como uma melhor indicação de qualidade, né, porque ele não quer correr esse risco.